A paz do Senhor a todos, irmãos. Amém. Glória a Deus. Mais um culto de oração, mais um culto de nós estarmos aqui para exaltar e glorificar o nome do nosso Deus, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós hoje não estamos ao vivo por problemas técnicos, mas uma coisa eu quero deixar para os irmãos avisando que nós vamos estar orando por todos os pedidos. Se os irmãos quiserem também, podem mandar no nosso particular, irmãos, que a gente também vai estar da mesma forma pegando e orando durante essa semana em nome de Jesus. Aqui também tem os irmãos aqui daqui estão aqui no templo. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Irmãos, só quero ler aqui uma passagem com vocês. Vocês abrem lá em 1 João, capítulo 3. 1 a João, capítulo 3. Capítulo 3. Eu quero ler o versículo, apenas um versículo. Eu hoje lendo isso aí, me alegrei meu coração, e veja que interessante, que lindo essa passagem aqui, que é para mim, que é para você, que são para nós, que é para nós na verdade. E ele diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, nós somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Eu só queria ter aqui por um detalhe. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido. Esse amor maravilhoso. O Senhor nos concedeu um amor tão grande que nos deu essa honra, nos deu o privilégio de ser chamados filhos de Deus, chamados de ser filhos do Eterno. Esse amor, Ele nos amou com amor eterno, com amor extraordinário, um amor inexplicável. Se nós formos analisar, que amor é esse que Deus nos amou de uma maneira tal que entregou o seu Filho Jesus Cristo para morrer numa cruz pelo meu pecado, pelo seu pecado. Isso não é amor? Isso é um grande amor. Ele nos concedeu este amor para que nós hoje pudéssemos dizer que Pai nosso que está no céu, Pai nosso que está no céu. Eu acho isso lindo, que Ele nos amou de uma maneira que deu esse privilégio de dizer, nos deu, ou melhor, veja o grande amor que o Pai nos tem concedido a ponto de ser chamados filhos de Deus. Lá em Romanos 8,16 diz assim que o Espírito Santo, ele confirma com o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. Ele dá essa certeza, que coisa linda, saber que nós somos filhos de Deus. Esse amor que Deus nos amou de tal maneira que nós podemos chegar e dizer: Pai nosso que está no céu. Pai nosso que está no céu. Eu vou convidar os irmãos que estão aqui no templo a ficarem em pé para que nós estejamos orando ao Pai nosso que está no céu, a esse grande amor que o Pai nos concedeu, a ponto de nós podermos chamá-lo de Pai. E nós sabemos, que ele diz assim, de fato, nós sabemos que nós somos filhos do Eterno, ao Filho desse Altíssimo, maravilhoso Deus. Eu vou chamar aqui, convidar a Darly. Você está já orando por nós, Darly, dessa abertura? Por favor, vem até aqui para a gente estar orando aqui em nome de Jesus. Esse amor. E vai ser uma oração de agradecimento. Este amor que Ele nos concedeu. E hoje nós podemos dizer: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Amado Deus e Pai, dou graças, Senhor Jesus, por mais uma vez estarmos aqui louvando e bendizendo o Teu nome. A oportunidade, ó Deus, que Tu nos deste de mais um dia levantarmos, Senhor Jesus, e temos a oportunidade de poder falar do Teu nome, podemos desfrutar-nos das Tuas bênçãos, ó Pai. Ó Deus, os dias são maus, ó Deus, mas sabemos, ó Deus, que tudo há um propósito, Senhor, e que possamos neste caos, ó Deus, crescer, Senhor Jesus, espiritualmente, Senhor Jesus. Temos aprendizados para levarmos para o resto de nossas vidas, ó Deus. Eu lhe peço que visite neste momento os que estão nos hospitais, ó Pai. Senhor, visite aqueles que estão em seus lares também, Senhor Jesus, com dificuldades financeiras. Senhor, sê com este culto nessa noite, ó Pai. Que tudo que viemos fazer aqui seja para louvor e honra do Teu nome. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Que coisa linda. Saber que nós somos filhos dele.
por esse grande amor que Ele nos concedeu. Amém? Vamos estar louvando ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus? Amém? Amém. Glória a Deus, então. Amém. Não sente ainda a paz do Senhor, irmãos? A graça e a paz do eterno Shalom. Eu gosto muito dessa ideia do Shalom, a paz que transcende, que vai além do que a gente imagina. Desse Deus amoroso que nos deu Jesus para resgate, que nos deu a oportunidade de sermos feitos filhos de Deus. Eu quero cantar de Jesus, que nos dá a vida eterna, que ouvidos surdos, que Ele faz ouvir novamente, faz coxo andar, de modo que é esperançoso para nós, de qualquer que seja a nossa angústia, qualquer que seja a nossa travessia, Ele está conosco. Eu me recordo quando eu era criança, tinha uma canção que nós cantávamos, com Cristo no barco tudo vai muito bem. Você lembra disso, né, Darley? Você também já foi criança um dia, né? Vai muito bem, vai muito bem. E isso nos dá esperança para atravessar até o temporal. Mas eu quero cantar que a graça de Deus, que o amor dele nos restaura a alma, apesar das circunstâncias.
isso que nós queremos cantar. Essa é a nossa oração. Fomos agraciados. Bendito é o Senhor. Aleluia. Pode se assentar, pastor? Mais um dia com problema técnico aí, estamos com problema no som, estamos com problema na transmissão, mas esse vídeo, esse culto está sendo gravado aí para disponibilizar para os irmãos que estavam em casa aguardando a hora do culto. Infelizmente não foi possível fazer o culto presencial. Meus irmãos, sem delongas, eu quero fazer duas coisas nesse momento. Primeiro é trazer uma palavra. É mais uma palavra com um desabafo, com aquilo que está no meu coração. E depois nós temos juntos um momento de oração. E eu creio que aquilo que angustia o meu coração, talvez também angustie o seu. Eu creio que as perguntas que suscitam no meu coração também suscitam o seu. Precisamos orar, nós vamos fazer um tempo de oração, orar pelo Brasil. Nós vemos aí manifestações, nós vemos CPIs. Nós vemos aí tantas coisas no meio da política sendo deflagrada e nós precisamos orar pelos nossos governantes. É um dever cristão orarmos por nossos governantes, meus irmãos. É um dever nosso, a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 3. Problemas na economia, com essa crise, com essa pandemia, há uma crise econômica. E isso afeta o nosso país, é um país onde é um dos países com a maior diferença social do mundo. É um dos. Né? Enquanto uma porcentagem pequena que retém quase 80% do dinheiro desse país e os outros 20% é dividido para mais de 80% da população. Há tantas as diferenças sociais gritantes, né? Tanta gente mora num amontoado que hoje eles mudaram o nome, que é comunidade, mas é um amontoado de casa chamado favela. Não pode mais falar favela, que é pejorativo, mas a verdade é favela. Quantas favelas tem no nosso Brasil, quantas famílias passando fome, e nós precisamos orar. Precisamos orar também pelo fim dessa pandemia. É justo. Não é da vontade de Deus que morte. Morte não é da vontade de Deus. Eu queria chamar a sua atenção, meus irmãos, a Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12. Vamos falar de Salomão. Tem que ser forte quando a gente vai ler Eclesiastes. Eclesiastes eu gosto que é um livro que não tem mimimi. Eclesiastes é um livro forte para pessoas fortes. O autor de Eclesiastes, Salomão, é um homem cru e cruel. Não é um homem que pensa nas colocações da palavra para trazer palavras doces. É um homem que vai à verdade e vai ali na ferida e doa quem doer. É cru e cruel, é Eclesiastes, Salomão. E ele trabalha no livro com uma pergunta de encontrar o sentido da vida. E qual é o sentido da vida? O tema dessa mensagem hoje é: qual é o sentido da vida, meus irmãos? De tudo isso que está acontecendo, meus irmãos, ontem foi um dia que eu fui dormir pensativo. Todos os dias eu vou dormir pensativo, mas ontem eu fui mais. Daquele atentado, daquela tragédia que aconteceu lá em Santa Catarina, onde um menino de 18 anos, ele entra. Que coragem tem um menino de 18 anos para matar bebês de 1 ano e 7 meses, 1 ano e 9 meses? De matar ali 2 professoras. Qual a coragem que tem essa tragédia, o porquê? Nós ainda não sabemos a motivação, mas é motivo torpe. Não tem motivo que justifica isso, é motivo torpe. E eu fiquei pensando, tentando imaginar, que a gente só não consegue
a gente só tem uma pequena dimensão da dor daqueles pais, de irem trabalhar e fazerem, sabendo que seus filhos estão na creche, e de repente receber a notícia do acontecimento, da morte do seu filho bebê. Eles não chegaram nem a comemorar o 2º aniversário do filho. Eu fico pensando para esses pais hoje, o sepultamento dessas crianças, como que vai ser a vida deles daqui para frente. Eu vendo a comoção no Brasil daquele ator Paulo Gustavo, como aquilo me consternou a morte dele. Nossa, eu falei, gente, eu nunca ouvi pessoalmente, eu acompanhei, eu assisti aquele filme dele, dei muita risada, mas não conheci-o pessoalmente, mas como a morte dele consternou o Brasil. Né? De pessoa que foi, mesmo não conhecendo, mas foi alvo das minhas orações todos os dias, quase todos os dias, eu ia na rede social para saber da saúde daquele cara. E como mexe alguém tão cheio de vida, cheio de alegria, e lutou quase 2 meses com essa doença e sucumbiu. E a gente fica pensando, 42 anos, no auge da carreira, com tantos sonhos, com tanto projeto, que os filhos também tinham 1 ano e meio, não tinha 2 anos os filhos. Eu até falava com a minha esposa, e eu falava assim, os filhos do Paulo Gustavo, aquelas crianças ali, eles vão crescer, mas eles não vão ter saudade do pai, porque eles não conheceram o pai, eles não vão ter lembrança do pai, porque eles têm 1 ano e meio. Mas aqueles pais que enterraram os filhos com 1 ano e meio, para aqueles pais é muito pior. Porque aqueles pais, durante todos os dias da vida, aqueles pais devem ter 20 e poucos, 30 e poucos anos, mas enquanto aqueles pais viverem, sempre vai carregar aquela dor, aquela perda, aquele sofrimento de ter sepultado os filhos com apenas 1 ano e meio. Quanta dor no Brasil, meus irmãos. Quanta dor no Brasil. E a gente fica perguntando qual é o sentido da vida. Aí a gente vem para Salomão, a gente vem para Eclesiastes, aí no capítulo 12, ele vai falar do capítulo 1 até o capítulo 11, ele vai tentar responder, ele fala assim, olha, quando a gente faz essa pergunta, qual o sentido da vida? E aí a gente vai para Salomão, para Eclesiastes, para esse homem sábio, e a gente fala, não, vamos encontrar resposta. E o pior é que ele conclui dizendo assim, a vida não tem sentido. Ele vai concluir dizendo assim, ele vai dizer várias vezes, em vários capítulos, dizendo assim, olha, vaidade, tudo é vaidade. Sabe o que é vaidade? É correr atrás do vento. Vaidade é você correr atrás de algo oco, algo sem conteúdo, algo que dissolve, que não tem valor. Aí ele fala, a vida é vaidade, não tem sentido. E aí a gente lê Eclesiastes e fala assim, eu vou encontrar sentido para a vida, e ele fala, a vida não tem sentido. A vida não tem uma lógica. Ele fala assim, olha, eu encontrei durante os anos, eu encontrei reis que eram, apesar de serem reis, eram estúpidos. E aí eu encontrei jovens sábios, pobres e sem poder. Mas encontrei reis estúpidos que tinham poder. Ele fala, a vida não tem sentido. Ele fala, nem sempre o mais forte vence. Nem sempre o sábio prevalece. Ele fala, a vida ela tem um certo nível de aleatoriedade. Aí você fala, pastor, mas eu vim para a igreja, pastor, eu estou ouvindo essa mensagem para trazer motivação, para encontrar. Então, qual é o sentido da vida? É o que eu disse, não tem sentido. O que Eclesiastes apresenta para nós, a vida tem que ter um propósito. Necessariamente não tem sentido. Às vezes vai ter acontecimento que você vai buscar explicação e não vai ter explicação. A pior coisa para uma pessoa, no meio do sofrimento, no meio da dor, ou passou por um sofrimento pela dor, é tentar encontrar explicação e não vai achar. E não vai achar. Às vezes a gente não vai encontrar explicação, sentido para certos acontecimentos da nossa vida. Mas o que Salomão ele nos dá, ele nos garante, é que a vida tem que ter um propósito. E ele fala, e tudo que ele viveu, tudo que ele passou, ele tem um propósito na vida, a vida tem um propósito. E aí, Eclesiastes 12, diz assim a palavra do Senhor, capítulo 12, versículo 1, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade,
antes que venham os dias maus e cheguem os anos nos quais dirá, não tenho neles prazer. O que o autor aqui está dizendo, olha, a vida, ela tem que ter um propósito. Quando a nossa vida tem um propósito, mesmo que as coisas, os acontecimentos não façam sentido, mas quando a gente tem um propósito, a gente vai seguir. Quando a gente tem um propósito, nós vamos chegar lá no final da vida, seja com 90 anos, seja com 60 anos, ou seja com 42 anos, mas vamos chegar, a vida tem um propósito, a vida tem um sentido. Aí ele fala antes. Então, essa palavra é antes que chegue no final da vida, antes que algumas coisas comecem a acontecer, antes que nós estejamos no leito do hospital, antes que o dia da morte bater na nossa casa, antes do dia mau chegar na nossa casa, antes de tudo isso, ele fala, lembra-te do teu Criador. A maioria das pessoas só lembra de Deus no dia da dor, no dia do luto, no dia do sofrimento. O que o autor está chamando é lembra-te do teu Criador antes que venham os maus dias. Olha o versículo 2. Antes que escureça o sol, a lua e as estrelas do resplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. O que ele está falando? Olha, que antes que, na Bíblia, a linguagem de hoje, está dizendo assim, antes que o sol, antes que a lua perca o brilho, antes, quando tinha uma chuva, quando tinha um temporal, e depois vinha a bonança, depois vinha o arco-íris, mas antes que o temporal ele fique mais constante, porque vai chegar um tempo na nossa vida, meu irmão, que não vai ter mais a oportunidade de a gente admirar o sol, admirar o nascer do sol, o pôr do sol. Vai chegar um momento da nossa vida que a gente não vai ter mais esse deslumbre de admirar a lua. Vai chegar um momento da nossa vida em que vai ser temporal em cima de temporal. Não vai ter tantos mais arco-íris, não vai ter mais tantos dias de primavera. Antes que chegue esses dias, ele está falando, lembra do Criador. E ele vai continuando no versículo 3. No dia em que tremerem as guardas da casa, os teus braços e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas. Está falando qual é a firmeza. Antes, a firmeza que a gente tem que dar sustentação aos nossos braços. O que nos faz ficar firme, o que nos faz, a nossa estrutura estar de pé, as nossas pernas. E aí fala, antes que isso, antes que os nossos braços fiquem fracos, antes que as nossas pernas fiquem fracas, antes de cessarem os moedores da tua boca, aqui está falando de dente, antes que os dentes caiam. Ele está falando aqui, por já serem pouco, escurecerem os teus olhos na janela. Está falando da vista. A vista vai ficando cansada, tem que usar óculos, já não consegue mais enxergar de longe, já não consegue ler com tanta frequência. Vai chegar esse dia. Ele fala, antes que esse dia chega, versículo 4, e os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puder falar em alta voz, vai chegar um dia que a nossa voz, ela vai ficando cada vez perdendo timbre, a gente vai perdendo o vigor da voz, e ele vai falando, como também, versículo 5, como também quando temeres o que é alto, e te espantarem no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andarem rodeando pela praça. Ele vai falando, antes que venha isso, antes que venha a debilidade do corpo, antes que venha as enfermidades, antes que venha as lutas, antes que venha tudo isso. Olha o que diz o versículo 6, meus irmãos. Versículo 7, me desculpa. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Ele fala, antes de tudo isso, antes que o pó volte à terra, o que? O corpo, meu irmão. Eu acho, a Bíblia fala do corpo, fala do pó. Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz que Deus formou o homem do pó da terra, e soprou sobre as suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. É interessante que a Bíblia fala isso, que nós somos pó.
o salmista ele fala assim: Senhor, lembra que somos pó. O Diógenes, ele foi conselheiro de Alexandre o Grande. Uma vez Alexandre o Grande viu o Diógenes mexendo num saco cheio de osso. E aí ele mexendo naqueles ossos, Alexandre o Grande perguntou para ele assim: por que você está mexendo nesse monte de ossos? Ele está falando: é que eu quero ver se os ossos são diferentes um do outro. Se os ossos do escravo é diferente dos ossos dos reis, dos nobres. Mas eu estou vendo aqui que não há diferença nenhuma. Então, meu irmão, não importa como as pessoas estão, não importa se a pessoa é alta, é baixa, se é magra, se é gorda, se é negro, se é pardo, se é amarelo, se é branco, mas todos nós, quando morrermos, nós nos tornaremos pó. A vida, ela é um sopro. A vida, ela passa rápido demais. Eu acho que com essa pandemia, essas 412 mil mortes que tem, uma das coisas, uma das reflexões tem que ficar, e se não tiver essa reflexão agora, não vai ter nunca mais. Porque é um dos piores momentos que nós vivemos como nação, e é uma das piores crises mundiais. Se nesse tempo nós não levantarmos essa reflexão, qual é o sentido da vida, muito difícil vai ser depois. E o sentido da vida é temer a Deus. O sentido da vida, olha o que diz o pregador. Ele diz assim, lá no versículo 13: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que sejam escondidas, quer sejam boas, quer sejam maus. O sentido da vida é isso, é buscar a Deus, é glorificar a Deus. O sentido da vida é temer a Deus. É isso que dá sentido e significado na nossa vida. Então, diante de um dia de hoje, onde o Brasil chora, o Brasil está em luto, 412 mil mortes, tragédia em Santa Catarina, pessoas que não têm a garantia, a certeza do seu alimento amanhã. Diante de tudo isso, qual é o sentido da vida, pastor? Eclesiastes nos ensina que a vida não tem sentido. Que há coisas ruins que acontecem com pessoas boas. E há pessoas ruins que muitas vezes se safam. Há muitas pessoas injustas e que se safam, que se dão bem. E há muitas pessoas justas, honestas, e que estão passando por dificuldade. A vida não tem muito sentido, mas a vida tem um propósito. Nós temos uma esperança. Nós temos a quem nos apegar. Nós temos uma rocha eterna. Amém, meus irmãos? E eu quero terminar lendo 2 versículos. O primeiro é Colossenses, capítulo 1, versículo 26 e 27. Quando Paulo ele fala de algo que Deus ele desejou desde antes da criação do mundo. E diz que havia um mistério que estava oculto e que Deus revelou. E aí ele fala no capítulo 1, versículo 26, o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Versículo 27, os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. E aí a gente pergunta, que mistério é esse? Que mistério que ficou escondido ao longo dos séculos e das gerações e que agora veio a ser conhecida? O que é que nos dá sentido, propósito na vida? O que é que nos faz levantar amanhã? O que é que nos faz, o que é que nos impede de cair numa cama, de um leito em depressão? O que é que me faz eu levantar com esperança amanhã e poder afirmar que dias melhores virão? O versículo 27 diz, um mistério que esteve oculto, sabe o que é, meus irmãos? Isto é, Cristo em nós, a esperança da glória, a esperança de dias felizes, a esperança da manifestação da glória de Deus, Cristo em nós. Esse é o propósito da vida. É por isso que, diante de todas essas calamidades,
mas é em Cristo. Aquelas pessoas que têm Cristo, a morte não pode deter. Aquela pessoa que tem Cristo, os sofrimentos dessa vida não pode sucumbir, ele não pode sucumbir diante dos sofrimentos. A Bíblia diz, Romanos 8,18, diz que as aflições deste tempo presente não podem ser comparado com a glória que há de ser manifestada. Amém, meus irmãos? É por isso que nesse tempo eu me entristeço sim. Você se entristece sim, porque é normal. E eu pensando, por que eu estou triste? Por que eu estou abatido? Eu pensando hoje de manhã. E sabe quando o Espírito Santo sopra? Sabe por quê? Porque nós temos que ser saudáveis. Sabe o que é uma saúde mental? Sabe quando você é saudável emocionalmente? Quando no dia do pranto, no dia do choro, no dia da tristeza, você se entristece, você se planteia, você fica triste. Isso é saúde mental. E no dia da alegria, no dia das boas notícias, você se alegra. Isso é sinal de saúde mental. Agora, quando a pessoa não tem uma saúde mental, no dia do luto, que é para chorar, ela não chora, ela se alegra, aí está errado. Ou no dia que é para se alegrar, no dia das boas notícias, a pessoa não se alegra, aí é sinal que essa pessoa está precisando de saúde mental. Então, no dia do luto, a gente chora sim. No dia da alegria, a gente se alegra sim. Mas há uma esperança em nós. Há algo que nos fortalece e nos faz levantar amanhã. É Cristo em nós, a esperança da glória. Eu falei que eu ia citar 2 versículos, e eu quero terminar, pedir para a igreja se colocar em pé. 1 Coríntios, capítulo 15. Que inimigo maligno é a morte. Inclusive, a morte é o último inimigo a ser vencido. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 26, o último inimigo a ser destruído é a morte. Então, a morte, nós não devemos nos conformar com a morte. Os filósofos, eles dizem assim, olha, a única certeza que nós temos na vida é que é a morte. E os filósofos querem nos ensinar, alguns filósofos querem nos ensinar a nos conformar com a morte. Mas a Bíblia diz que a morte é um inimigo. E é um inimigo, e louvado seja Deus, que é um inimigo que já foi vencido. Em Cristo Jesus, ele venceu a morte. Jesus matou a morte. Por isso que 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 51 diz assim, eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Versículo 53, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. O que é mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Cristo nós temos vitória sobre a morte. É por isso que nós devemos proclamar, é por isso que essa igreja não vai parar de proclamar isso, diante da pandemia, diante de tantas pessoas morrendo. A chave, o segredo, a vitória está em Cristo, está revestido de Cristo. Eu buscar a Cristo, eu temer a Deus, eu buscar a Deus. O jovem busca a Deus. Quantos jovens desviados da casa de Deus, quantos jovens vivendo uma vida dissoluta lá fora, se entregando a todo tipo de pecado, e uma vida buscando sentido e não acha sentido. Porque sentido e propósito tem quando nós tememos a Deus. E aí o texto termina assim, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho no Senhor não é em vão. Que Deus nos abençoe, que possamos vencer a morte
que a morte não é a última palavra é Jesus Cristo. Pregue essa palavra, viva essa palavra, tema a Deus, lembre do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e você diga: não tenho mais prazer. Senhor, nós oramos, ó Pai, pelo Brasil. Tem misericórdia da nossa nação, ó Pai. Senhor, nós estamos vivendo dias de luto, dias de trovão, dias de pranto, dias de sofrimento. Mas nós cremos, ó Pai, nós cremos que o Senhor pode transformar o luto em alegria. O Senhor pode pegar das cinzas, o Senhor pode pegar desse dia mau. O Senhor pode trazer, Senhor Deus, algo bom. O Senhor pode trazer um novo alvorecer. Senhor Deus, oramos pelas famílias enlutadas. Senhor, que o Senhor visita cada família com o Teu Espírito Santo, traz a consolação. Senhor Deus, oramos por cada um que ainda não conhece o Teu amor, a Tua graça manifestada em Cristo Jesus. Senhor, pessoas que têm medo da morte, pessoas, ó Pai, que não têm a certeza da salvação, da vida eterna em Cristo Jesus. Que a Tua palavra, o Teu evangelho, o Teu amor alcance essas pessoas, para que nós possamos não desejar a morte, mas também não temê-la, porque sabemos que em Cristo Jesus nós temos a vitória sobre a morte, ó Pai. Visita cada um, Senhor. Visita, Senhor Deus, cada família. Senhor Deus, visita os enfermos. Traz a cura pela Tua graça e pela Tua misericórdia. E nos sustenta nesta palavra. Coloca no nosso coração o temor do Senhor sobre as nossas vidas. Que possamos Te temer todos os dias. Porque é no temor do Senhor, é na comunhão com o Senhor que nós encontramos propósito de vida, Pai. Recebe, Senhor Deus, o nosso louvor. Recebe a nossa adoração. E que essa oração chegue diante do Teu altar como um perfume com cheiro suave. É o que nós Te pedimos, ó Pai, e oramos no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor? Vamos terminar louvando ao Senhor. Eu não sei um monte de coisa, mas eu sei em quem eu tenho crido. Bem sei que tudo podes, meu amado. Nenhum dos teus planos é frustrado, ainda que com perdas e com dor. Sempre seguirei a Ti, Senhor. Bem sei que tudo pode, meu amado. Nenhum dos Teus planos é frustrado, ainda que com perdas e com dor. Eu sempre seguirei a Ti, Senhor. Os Teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visando o meu ser. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, Te peço
Glória a Deus. E mais uma palavra abençoada. Eu só queria deixar aqui um versículo, irmãos. Está lá em Salmo 62, versículo 5. E diz assim, olha: ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Glória a Deus, que independente de qualquer circunstância, qualquer situação, nós temos a nossa esperança. E a nossa esperança é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando para encerrar esse culto em nome do Senhor Jesus. E glória a Deus, irmão, mais uma vez, que independente da circunstância, o Senhor é a nossa esperança viva. E isso que nos fortalece a cada dia, a continuarmos. É Ele, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Vamos estar orando em nome de Jesus? Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos por essa palavra que o Senhor nos deu, essa palavra que o Senhor nos brindou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é que dá a certeza, nos dá a certeza, Senhor, de nós continuarmos na nossa caminhada, porque o Senhor é a nossa esperança, é a nossa única esperança, Pai. E em Ti nós podemos colocar toda a nossa confiança, Pai. Toda, Senhor, porque Tu é a nossa certeza, Pai, do dia da manhã, a nossa certeza da vida eterna, Pai. Em nome de Jesus, Pai, diante de tantas tribulações que o mundo passa, de tantas situações que o mundo passa, Pai. Oh, Pai, mas em Ti, Senhor, é que nós nos guardamos, é que nós temos a Sua proteção, nós sentimos o Teu amor. É em Ti, Senhor, que nós podemos chegar, Pai, e nos encontrar esse abrigo maravilhoso, Pai, porque o Senhor sempre está com os braços estendidos, Senhor, para nos acolher. Oh, Pai, Tu é a nossa salvação, Tu é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Senhor. E obrigado, Senhor, por dar essa oportunidade, Senhor, esse privilégio de nós chamarmos o Senhor de Pai. Por esse grande amor, com esse amor que o Senhor nos ama, esse amor maravilhoso, Pai. Em nome de Jesus, Pai, continua, Senhor, com a Tua mão estendida, nos abençoando esse final de semana, esse resto de semana que nós temos, Senhor. Mas que a Tua presença seja conosco constantemente, Pai, em qualquer circunstância, Pai. Porque o Senhor é a nossa esperança, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, e até domingo, sexta-feira nós temos o nosso Escola Bíblica, hein, gente? Sexta-feira, às 20 horas, domingo às 10 horas e às 18 horas o nosso culto também. Fiquem na paz do Senhor, em nome de Jesus.